Bom, vou abordar aqui uma questão de concurso público da Fundação Getúlio Vargas, a maioria delas da Fundação Getúlio Vargas. Estou preparando uma prova aí cuja banca é a FGV. Tá? Então, várias das pessoas, vários concursos diversos aí, para tribunais, para OAB, podem, talvez, se eu vir a subir para uma das plataformas aí de alcance popular, se utilizar disso para complementar seus estudos. O fundamento do estudo é a leitura. O que o professor faz, tanto em plataformas digitais quanto presencial, é tentar simplificar um pouco as coisas. E aqui na área jurídica, né, tem uma linguagem que é muito difícil de entender. Né? Assim como as pessoas do meio científico, elas têm uma linguagem difícil também de ser compreendida. É, pessoas também do meio de outras áreas do conhecimento, de humanas também, teologia, né? Por exemplo, quando você pega a teologia ocidental, né? Os cristãos, né? O fundamento, o livro sagrado cristão, tem lá umas palavras de difícil compreensão, né? Se você for para teologia oriental, complica mais ainda, porque a diversidade cultural é muito grande. Então, aí tem que sacar um pouco do árabe, tem que sacar um pouco do idioma lá dos chineses, que é o mandarim, tem que sacar de vários dialetos dos povos hindus, né, dos povos asiáticos, do Oriente Médio, do hebraico. Né? E muita gente correlaciona, né, a nossa vertente ocidental com a vertente asiática. Na verdade, a cultura que estabeleceu algumas religiões aqui, ela tem matriz europeia. Matriz vem de mater, mãe. Né? Pode ter sido que a avó, ou a bisavó, ou a tataravó tenha sido asiática, mas a matriz é europeia. Bom, não vou entrar, eu só entrei nessa parte aí de crenças, né, de paradigmas do que é ético e do que é cultura, porque a gente vai falar de lei. E a gente vai falar de uma lei que é a lei maior aqui no Brasil. É a lei dos 10 mandamentos? Lá? Não é. Né? 10 mandamentos no livro sagrado cristão, se for lá na Torá, são mais de 100, mais de 200. Né? Se for no Corão, são bem mais de 10 mandamentos. Estou falando apenas de 3 crenças, de 3 dogmas dominantes no planeta. Mas aqui, por exemplo, o não matarás é visto em direito constitucional e em direito penal. Não matarás como, quando, onde, quem, em que circunstâncias. Por exemplo, o seu país está sendo invadido, a soberania nacional está sendo ameaçada. O inimigo está quebrando regras do direito internacional, está quebrando a sua Constituição, que estabelece que o seu país é soberano. Os seus inimigos estão quebrando todas as regras. Até então eles não eram inimigos, eram apenas estrangeiros. Poderiam vir, nos visitar, ir no Cristo Redentor, tirar foto, participar de coisas que muitos nacionais não têm poder aquisitivo para isso. Mas eles resolveram entrar armados e usando uniformes militares. E tomando à força tudo que eles poderiam vir, tirar fotos pacificamente, ter passaporte ou não. Países vizinhos nem precisam de passaporte para vir aqui, né? Não precisam de tanto visto, tanta burocracia. O visto, sim, né? Mas passaporte, não. E é direito internacional. Mas tem a ver com a Constituição? Tem. A Constituição tem a ver com tudo. Tem a ver com direito internacional, tem a ver com direito processo penal, tem a ver com direito processo civil, tem a ver com direito processo administrativo, tem a ver com todos os outros direitos. É a nossa Constituição, é o nosso país. Então, a gente, depois desse todo esse início de conversa, nós vamos para uma questão de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas, FGV, uma das bancas que tem questões aí longas, bem parecidas com o Enem, o INEA, lá é a banca do Enem. Então, vamos ver aqui o direito constitucional, uma que não é tão grande assim, para caber no vídeo, já que eu falei bastante no início. Vamos à questão. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, as seguintes afirmativas estão previstas na Constituição da República de 1988, à exceção de uma, assinale-a.
Alternativa A. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade, a pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Alternativa B. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana. Alternativa C. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. 1. Legislativo. 2. Executivo. 3. Judiciário. E o quarto, Ministério Público. Alternativa D. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos previstos na Constituição da República. E a alternativa E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, essa questão, para mim, não é muito difícil ser resolvida, não, porque ela se encontra nas primeiras páginas aí. Ela é dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Então, ela está lá no primeiro capítulo, não é difícil. Isso aí é o básico de direito constitucional, sabe? Então, a gente vai alternativa por alternativa. E grifem ali que é a exceção, não é a regra. Existem 4 opções aí, entre A, B, C, D e E, e são regras, estão presentes na Constituição. Delas, 4 são regras, uma é a exceção. Então, vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Lembra que lá na introdução eu falei sobre a soberania nacional e sobre conflito internacional, né? Isso também serve para inimigos internos, isso também serve para uma ameaça interna. Guerra civil, por exemplo, serve para terroristas. Então, por exemplo, a alternativa A é regra. Ela estabelece regras. Alternativa B. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí você lembra o que eu falei lá na introdução desta aula? Eu falei que, por exemplo, para um argentino, um uruguaio, um paraguaio, um dos nossos vizinhos, vir nos visitar como turista, ele não precisa tirar passaporte, porque existe um acordo chamado Mercosul, existem acordos internacionais, ele precisa de um visto, né? E a integração latino-americana, tem a ALCAL, a Aliança das Américas Latinas, América Latina, né? A Aliança de Livre Comércio da América Latina, rateei pra caramba agora para dizer, né? Então, a B também ela estabelece regra, ela não é exceção. A C. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. 1. Legislativo. 2. Executivo. 3. Judiciário. E 4. Ministério Público. Olha, gente, a gente só tem 3 poderes aqui, né? É o Executivo, que o representante maior do Executivo Nacional é o presidente da República, é eleito pelo voto popular direto. A gente tem aqui o Poder Executivo, que tem 2 casas, tem o Senado Federal e tem a Câmara dos Deputados Federais. Isso na órbita federal, tá? São 2 casas do Poder Legislativo, são as casas que fabricam as leis. E tem o Judiciário,
né? Que lá na órbita federal, lá na última instância, tem o STF, Supremo Tribunal Federal. Está muito falado nos noticiários hoje em dia, uma polarização que não ajuda muito, né? Mas a gente tem esses três poderes. O que é o Ministério Público? Ele é um quarto poder? Não, o Ministério Público não é um quarto poder. Ele é um poder moderador, ele é uma espécie de polícia, né? Porque a Polícia Federal ela não pode investigar o Executivo, por exemplo, porque a Polícia Federal ela é subordinada ao Presidente da República, ela é parte do Poder Executivo. A Polícia Judiciária não vai investigar o Judiciário, ou a Polícia Civil vai investigar o Judiciário, a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não vai. Né? Quem vai investigar isso é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não é uma polícia judiciária do Rio de Janeiro, que é do Poder Executivo, e é uma polícia judiciária, não tem como. A polícia lá do Palácio do Planalto, tem uma polícia lá também, ela não vai investigar, ela não vai se envolver diretamente com investigações dos caras que fabricam leis, dos legislativos, dos parlamentares. Então quem vai fazer isso é o Ministério Público, que não é um quarto poder, ele é um poder moderador. O Ministério Público tem poder de polícia sobre os três poderes, porque eles são harmônicos entre si. O Executivo não pode investigar o Judiciário e não pode investigar o Legislativo, que por sua vez o Legislativo também não pode investigar o Judiciário e não pode investigar o Executivo. E, por sua vez, o Judiciário, eles não podem, eles são harmônicos entre si e são independentes. Tem as conexões entre eles, é claro, são os três poderes. Né? A democracia depende deles. A gente seria uma ditadura se só o Poder Executivo tivesse poder de aprovar ou reprovar alguma decisão. Seria uma ditadura. E não é, tem que passar pelos outros poderes, até aquilo virar lei, né? Até ir para a prática. Tá? Isso que é tão complicado esse negócio aí. Recentemente a gente teve problemas políticos aqui no Brasil com o pessoal que não entende muito dessa coisa. É bom estudar, valeu, galera? Então, voltando à questão, aqui a letra C está errada. O Ministério Público não é um dos poderes, nós só temos três poderes, não 4 poderes. Os três poderes, que são a base do Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil, são 1. O Poder Executivo, 2. O Poder Legislativo e 3. O Poder Judiciário. Até mais, galera. Um abraço.